Você está ouvindo o Customer Lovers. Olá pessoal, sou Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil. Olá, eu sou o Diego Aquino da High Platform. Com as mudanças no modo de compra e venda, o varejo teve de se reinventar. O supermercado, setor essencial e presente na vida de todos, também teve de passar por transformações, principalmente quando falamos de experiência do cliente. É verdade, Diego. E hoje o nosso tema é cliente e supermercado. O que mudou nessa relação? E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos um convidado super especial, o Eric Altmeri. Ele é gerente de Customer Insights e Experience no Carrefour Brasil. Eric, seja bem-vindo. E eu queria que você contasse um pouco da sua experiência profissional com a gente. Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, de participar do podcast aqui de vocês. Espero poder contribuir de alguma forma, tá? Mas, assim, eu tenho já algum tempo aqui de experiência nessa área, de CMI, de Customer Insights Experience. Eu digo aqui para todo mundo, inclusive para a minha equipe, e para as pessoas que eu converso, que a gente está vivendo uma revolução comercial, Então, algumas empresas foram forçadas, a fazer essa transformação, de mudar para o digital, e algumas empresas já estavam meio que preparadas, para esse movimento, que a gente teve aqui por conta do próprio momento de pandemia que a gente está vivendo. Então, eu estou aqui no Carrefour há um ano, já vim de um principal concorrente, vim do GPA, onde eu fiquei 2 anos e meio, lá no GPA, e aqui a gente está fazendo diversas ações importantes justamente para colocar o cliente no centro. Eric, quais são os obstáculos que os supermercados têm que transpassar para oferecer uma melhor experiência para o consumidor? Bom, na minha visão, a gente tem diversos desafios, porque o supermercado é um ponto de contato extremamente físico, Então as pessoas têm algumas dificuldades ainda de não ter o tangível ali, para você manusear, A questão do FLV é um exemplo. Frutas, verduras, legumes, principalmente as carnes também, As pessoas ainda têm uma certa desconfiança em comprar esse tipo de produto no online. Então, inclusive na pandemia, a questão do físico ficou extremamente importante, virou um passeio para o cliente. Como os estabelecimentos fechados, os comércios, principalmente alimentício, então as pessoas procuraram muito mais o supermercado, que permaneceram em aberto, não só o Carrefour, mas os outros players também. E o grande desafio foi realmente tornar isso mais atrativo, para o cliente, ter uma experiência melhor para o cliente. E a primeira delas foi a questão da segurança. Acho que o Carrefour, inclusive, investiu muito forte nisso, na preocupação ali de passar o álcool gel em todos os carrinhos, para as pessoas entrarem, exigirem o uso de máscara o tempo todo dentro do estabelecimento, A cabine, inclusive, ultravioleta, para tirar todo tipo de infecção dentro do carrinho e evitar que as pessoas levassem isso para dentro de casa, qualquer tipo de infecção para dentro de casa. Então, o principal desafio foi esse, dar segurança para o cliente para poder fazer a sua compra tranquilamente dentro do supermercado. E esse foi, acho que, o grande desafio para todos os outros players, E Eric, como os supermercados trabalham para melhorar a experiência do cliente? E o que você tem visto lá fora, e principalmente aqui no Brasil, de inovações nesse sentido? Então, desde a minha experiência ali dentro do GPA, há 3 anos atrás, a gente já vem acompanhando algumas inovações dentro desse ramo varejista, para justamente eliminar os pontos de atrito ao cliente, Então, eu posso citar diversas delas. Uma delas é um dos pontos de maior dor do cliente, que é a fila, Então, em algumas lojas, tanto do Pão de Açúcar e agora também aqui no Carrefour, a gente vem implantando o self-checkout. O cliente consegue eliminar essa fase de precisar de um atendente, de uma pessoa que coloque as mãos na sua compra ou aquela esteira, de compras para você passar todas as suas compras, Então, acho que de 2017 para cá tiveram várias evoluções nesse sentido, para eliminar o tempo, Acho que o grande vilão é o tempo na visão do cliente que se perde dentro de um varejo físico. Então, o caixa é uma delas, como eu te disse, o self-checkout é uma solução, ali o próprio cliente passa as suas próprias compras, passa o seu próprio cartão, a sua forma de pagamento, escolhe a sua forma de pagamento, e quase 100% autônomo, Então, elimina essa fase de ter esse contato com o caixa, Além disso,
diversas outras ações, né, que a gente vem percebendo, né, de uma melhora de experiência do cliente, né? O cliente vem buscando cada vez mais uma jornada mais fluida, né? Então, aumento de corredores, por exemplo, né, de um sortimento de produtos mais diferenciados, mais práticos, né? A questão de produtos prontos, né, inclusive de frutas descascadas, de alimentos já pré-feitos já, né, para aumentar a praticidade do dia a dia das pessoas. E os formatos vêm se adaptando com isso, né? Então, de deixar um ambiente realmente mais agradável, né? Então, um espaço café, um mobiliário mais agradável, uma experiência de produtos novos, como as carnes dry-aged, né, que não é um costume aqui, né, no Brasil ainda, né, por enquanto, mas já vem de inovação desde ali de 2017, 2018. Então, diversas ações vêm surgindo dentro das lojas para a gente modernizar e tornar essa jornada do cliente mais fluida. Eric, você acredita que os supermercados estão acompanhando a evolução da experiência do cliente? Eu acredito que sim. Tem muito ainda a melhorar, né? Tanto na parte da experiência, tanto online quanto física, né? Acho que tem bastante campo para explorar, mas eu vejo um movimento super positivo dos supermercados, né? Falando aqui, né, de Carrefour, né? A gente tem investido em ações tanto da parte de comunicação quanto a parte de experiência em loja, experiência no e-commerce, e agora com o nosso novo aplicativo também, para justamente tornar essa experiência mais fluida, né? E eu noto também que outros players têm feito alguns esforços para que isso ocorra de uma forma que melhore realmente essa jornada dele dentro das lojas, tá? E Eric, o que há de mais inovador nessa relação? E o que pode ser aplicado em curto prazo? E o que você consegue visualizar para o futuro para melhorar a experiência do consumidor com esse setor? Tá, o que eu enxergo de mais inovador, principalmente aqui, falando do mercado nacional, são esse movimento dos aplicativos, né? Então, mais uma jornada do cliente, né? Então, quase todos os grandes players hoje têm um aplicativo, né? Onde o cliente consegue ter uma jornada bastante fluida, né? Pensada na experiência do cliente, né? Então, falando de Carrefour novamente, né, e falando também de um pouquinho de GPA, né, que o GPA foi o pioneiro na questão de essa experiência do consumidor dentro de aplicativo, né, reforçando inclusive a parte de loyalty, né, com as estrelas, né, e aqui no Carrefour com as moedas. É uma jornada totalmente sem atrito físico, né, então é algo feito totalmente via celular, que eu acho que é a grande tendência, né, do mercado hoje, que é ter tudo na palma da mão ali, né, no aplicativo. Então esse que é o que eu vejo como grande inovação, assim. E o que eu vejo para o futuro é cada vez mais isso, né? Cada vez uma jornada com menos atrito, né? Uma jornada mais fluida. O físico começa a se descolar um pouquinho, né, do online. Então essa experiência, né, com os novos aplicativos, inclusive de Rappi, de Corner Shop, de ter o cliente mais no centro mesmo, né? Ser algo mais personalizado, né? Ou seja, desconfiança do cliente, né? Na questão de frutas, verduras e legumes e carnes, né? O cliente ter a opção de escolher uma fruta mais madura, né? Uma verdura um pouco mais bonita, mais suculenta, né? Uma carne pouca gordura, mais gordura. Então, cada vez ser mais personalizado pensando na vontade, né, na voz do cliente. Eric, o e-commerce mudou a relação entre o cliente e o supermercado? E se mudou, por que mudou? Eu não sei ao certo se mudou, né? Eu acho que ele veio para somar. Então, o e-commerce, eu também disse no início da entrevista, durante a pandemia foi essencial, né? Quem não teve o e-commerce estava fora do mercado. Então, hoje a experiência do e-commerce ela não é tão fluida, assim, ela não é uma boa experiência. A gente não, pelo menos na minha visão, a gente não tem um supermercado hoje, uma rede de supermercadista que tem uma experiência 100% voltada para o cliente, né? Eu vejo que os varejistas têm se movimentado bastante para fazer essa melhor experiência, mas hoje ainda a gente não tem uma referência, tá? A gente tem outros players que têm investido bastante nesse sentido, o Carrefour é um deles, tá?
vem investido bastante na questão do e-commerce. A gente tem escutas frequentes aqui do cliente, né? A gente chama de café com clientes, conselho de clientes, onde a gente realmente bate o papo com o cliente consumidor e o cliente abandonador do e-commerce para tentar deixá-lo à vontade de como seria a melhor experiência para o cliente dentro das nossas plataformas, tá? Mas eu acho que o e-com ele vem para somar. É mais um canal, assim como o aplicativo, é mais um canal onde a gente consegue se relacionar com o cliente e fazer com que os nossos produtos sejam entregues da forma que ele está esperando, né? Da forma que ele tem como expectativa. Ô Eric, você acredita que no pós-pandemia a relação entre cliente e supermercado não será mais a mesma, né? Visto que muitos consumidores têm feito a sua primeira compra no e-commerce agora, né, durante a pandemia. Como é que você vê isso? Como o mercado dos supermercados está enfrentando isso? O cliente mudou, né? O comportamento do cliente mudou. Como citei, a gente está vivendo essa revolução comercial, né? Então, realmente, o cliente ele tem migrado. Depende muito do perfil, acredito, do cliente, né? Então, a gente tem estudado muito isso aqui também dentro do Carrefour. Com certeza não vai ser a mesma. Nunca mais, a jornada dele nunca mais vai ser a mesma, né? Ele tem alguns pontos básicos que vai seguir com ele até uma próxima jornada de uma experimentação de algo mais novo, né? Mas hoje o e-com, né, e a parte da experiência do aplicativo se tornou parte do dia a dia dos nossos clientes. Então, com certeza, teve essa mudança de comportamento e eu acho que foi para melhor, né? Fez com que o cliente experimentasse esses novos canais, abriu um novo negócio, né, um novo canal, para que a gente conseguisse chegar a esse cliente com mais facilidade, né? E para isso a gente investiu em outros recursos, né, de logística, de própria plataforma de e-commerce, em diversos recursos para que torne, né, ainda essa experiência do cliente mais fluida. Eric, ainda falando sobre tendências de comportamento do consumidor, estamos vendo um grande movimento de lojas de bairro, dos grandes players de supermercados, né? Lojas menores e mais próximas dos consumidores, conseguindo entregar uma experiência muito mais customizada para eles e também uma oferta muito mais direcionada. Você entende que isso é uma tendência de oferta desse mercado, desse setor, em função desse comportamento do consumidor? Como é que você está vendo esse movimento? Eu vejo como uma tendência, sim. Eu acho que os players, né, que vou te falar dos dois principais novamente, né, GPA e Carrefour, eu vou citar outros aqui, têm investido bastante nesse formato, né, que é o formato de proximidade, né. Então, são formatos menores, onde a gente consegue oferecer o básico, o trivial. Algumas lojas a gente tem alguns produtos diferenciados, mas a tendência é o físico chegar cada vez mais próximo dos clientes. Eu vejo alguns players, inclusive, abrindo lojas dentro de condomínios, né, onde tem grandes centros comerciais, justamente para atender essa necessidade do cliente, de otimizar o tempo. Então, às vezes, o cliente ele não quer esperar o motoboy chegar do seu iFood, do seu Corner Shop, ou do seu Rappi. Ele não quer esperar, né, o prazo da sua compra não sendo abastecedora, lógico, né, uma compra mais de reposição, né? Então, ter algum local mais próximo para que ele possa encontrar algum ingrediente ou algum produto que ele precisa naquele momento, né? Então, hoje a relação está muito focada no tempo versus demanda, né? E esses formatos vêm muito a calhar com relação a isso, né? É lógico que o cliente não vai conseguir encontrar tipos de produtos mais diferenciados, que aí seria uma jornada diferente. E esses formatos menores, eles estão aí justamente para atender esse público que quer realmente otimizar o tempo. Hoje vimos que o relacionamento entre empresas e clientes muda sempre, e no setor dos supermercados não é diferente. Investir em experiência do cliente é importante em todos os momentos, principalmente quando vivemos tempos com mudanças tão rápidas de comportamento. Eric, obrigado por compartilhar seus conhecimentos com a gente. Eu gostaria que você desse um recado final para a nossa comunidade. Imagina, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aqui de passar um pouquinho da minha experiência para vocês. E o recado é, olha, ainda tem muita novidade por aí, né? Não só por conta do Carrefour, mas do mercado como um todo, né? Como eu disse, a gente vive uma revolução comercial e a gente tem a oportunidade aí de colocar cada vez mais
inovações para o cliente, né? Eu falo aqui, vestindo a camisa do Carrefour, a gente tem investido bastante nesse quesito de tornar uma jornada bastante agradável para os nossos clientes, e eu tenho certeza que assim, as novidades que estão chegando por aí, tem algumas que eu não posso falar aqui ainda, vão agradar cada vez mais aí o nosso consumidor. Eric, mais uma vez, obrigado. E pessoal, continue nos acompanhando em nossas redes sociais, como o YouTube e o Spotify, e até os próximos episódios. Até mais. Até mais, galerinha. Você acabou de ouvir o Customer Lovers, o podcast da High Platform. Dá uma acessada no nosso Insta e se liga no conteúdo que rola por lá.